estás a pensar em criar um clube com uns amigos, talvez este vídeo seja para ti. Hoje quero abordar aqui algumas questões, algumas problemáticas relacionadas com clubes. Como é que se faz a fundação de um clube? Como é que se cria então um clube legalmente falando? Qual é o propósito de um clube e como é que funciona e como é que se subsidia um clube? Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Pedro e isto é o Projeto Pedal. Clubes ou associações, é o coletivismo ou o associativismo, são no fundo vontades de um conjunto de indivíduos. E depois também a própria ordem jurídica diz exatamente isto. Ou seja, os clubes são sempre um conjunto de pessoas e isto abriga a que seja uma sociedade coletiva muito grande, com eleições. O presidente não fica lá mais do que 2 anos. Isto pode ser alterado nos estatutos, mas isto neste momento é o que diz a lei. Mas passando à frente, os clubes têm como objetivo promover alguma coisa de valor na sociedade, como que contribuir. E isso está também designado depois nos estatutos. Mas sobre os estatutos nós vamos falar num episódio mais à frente. Sim, porque eu vou-vos dividir isto em vários episódios. Eu hoje vou-vos falar aqui de uma questão muito particular que é os sócios. Qual é o papel dos sócios? Porque eles são importantes. E obviamente contextualizar isto aqui muito no ciclismo. Os clubes subsidiam-se essencialmente de 3 formas. A primeira é por cotas que os associados pagam. Esta é das mais conhecidas. A segunda é por donativos. Ir pela sociedade fora e pedir donativos. E isto aqui também acarreta depois, supostamente, um benefício fiscal para quem faz donativo, para quem contribui para o desenvolvimento daquilo que o clube está a desenvolver na sociedade. Mas isto também são outros 500 porque em Portugal isto é extremamente burocrático e até bastante complexo. E por último, são subsídios que muitos clubes conseguem ir buscar aos municípios. Ou seja, o próprio município tem no seu orçamento inscrito alguma forma de apoio ao associativismo, ao coletivismo. E para isto é sempre muito importante 2 coisas. Primeiro, o número de sócios que o clube tem. Em segundo, o plano de atividades. Ora bem, em primeiro lugar, a forma que os municípios têm de ver o impacto do clube na sociedade é muitas vezes pelo número de sócios. Nunca se esqueçam que isto também acaba por ser um órgão político. Se um município atribuir dinheiro a um clube que tenha muitos sócios, supostamente está a influenciar muita gente. Deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses, porque há aqui uma 4ª forma que eu me esqueci completamente de que é válida e que muitos também fazem e funciona. Em que a 4ª forma é também através da organização de eventos ou ações através das quais o clube se possa cobrar bilhetes. Como é, por exemplo, o caso de eventos. Esses eventos que tu vês a acontecerem por aí é uma forma que os clubes têm de serem ressarcidos de alguma forma, voltando para o terreno. E depois, obviamente, os sócios são muito importantes para a vida ativa do clube. Não se esqueçam que um clube devia ser algo em que as pessoas chegam e dizem assim: o que é que eu posso fazer por vocês? Se bem que, na minha opinião, o que se passa atualmente é as pessoas chegarem-se aos clubes e dizerem assim: o que é que vocês fazem por mim? E por isso é que eu, isto é uma perspectiva muito pessoal, acho que o associativismo, que o coletivismo, francamente, nos tempos modernos, na sociedade em que eu vivo, está morto e já não funciona. Os clubes são, no fundo, uma pessoa jurídica individual, exatamente da mesma forma que uma empresa, com uma particularidade: os clubes não podem ter lucro no final do ano, como as empresas podem. De resto, o clube responde exatamente da mesma forma, judicialmente ou juridicamente, como uma empresa. Mas voltamos atrás um bocadinho à questão dos sócios. No ciclismo, os sócios fazem-se pelos chamados CPTs. CPTs foi uma sigla inventada pela Federação Portuguesa de Ciclismo há uns anos atrás para aproximar as pessoas da federação. Aquelas pessoas que não estão efetivamente ligadas à competição, que só querem desfrutar da bicicleta. Então criou-se esta aproximação que é o CPT. CPT é a sigla de Ciclismo para Todos. Ora bem, a partir daqui, os clubes podiam contar não só com os atletas, mas também com amigos, com os sócios comuns que podiam agora estar ligados à Federação Portuguesa de Ciclismo e desta forma fazer um pouco mais pela sociedade, chamando pessoas para si e fazendo também pelo ciclismo, chamando pessoas para o ciclismo. Porque se nós não tivermos representatividade, ou seja, número, nós na verdade não mostramos o nosso valor e não temos peso perante a sociedade. Não se esqueçam que, acima de tudo, nós somos importantes quanto o número de pessoas que temos a representar. Vocês perguntam-se, porquê que o futebol tem tanto poder?
E eu respondo-vos por causa do número de pessoas que representa e que é relativamente fácil contabilizar. Por exemplo, se em Portugal um clube tem supostamente 6 milhões de pessoas, vocês imaginem o poder social ou o poder político que esse clube representa. Da mesma forma que, por exemplo, um país onde consegue organizar uma prova de ciclocross que consegue reunir 30 a 50 mil pessoas para assistir ao vivo, vocês imaginem o poder, a força que um clube desses tem. Ou, neste caso, um desporto. Estamos a falar exatamente a mesma coisa. É quando nós nos reunimos que mostramos realmente aquilo que nós podemos fazer. Ora, em tempos, nós, como Projeto Pedal, chegámos a lançar desafios para que as pessoas se filiassem por nós, pensando eu que isso poderia alterar alguma coisa em termos de participação, a nosso peso. A verdade é que eu estava enganado, mas a razão pela qual eu estava enganado, eu vou deixar isso para outros episódios. Digamos que as atas já chegam escritas à reunião, mas isso são outros 500. Acontece é que eu consegui que alguns amigos se filiassem efetivamente pelo Projeto Pedal. No entanto, durante o início deste ano, a Federação Portuguesa de Ciclismo começou a mandar e-mails para todos os filiados. Ora bem, as pessoas que são afiliadas pelo Projeto Pedal começaram a dizer-me que estavam a receber esse mesmo e-mail da Federação. Eu, de forma estúpida ou de forma inocente, pensando que a Federação Portuguesa de Ciclismo tinha evoluído aqui e estava a permitir aliviar algum tipo de carga aos clubes, disse-lhes: pá, excelente, sigam o link e filiem-se. Pensando eu, se eles já estão filiados pelo Projeto Pedal, é só eles seguirem o link e vão apenas e só renovar. Aliás, porque era isso que dizia o mesmo e-mail, que era a renovação da licença. Acontece é que, pouco tempo depois, quando essas pessoas começaram a receber os cartões, eles repararam que no cartão, em vez de dizer Clube BTT Projeto Pedal, como dizia no ano anterior, dizia individual. E começaram-me a dizer. Eu contactei a Federação Portuguesa de Ciclismo, que pediram imensa desculpa, ainda assim, nós não nos virmos ressarcidos dos CPTs, que foram desagregados, na minha opinião, de uma forma quase, não vou dizer vil e maliciosa, mas prejudicial, sem sombra de dúvida, para os clubes. Porquê? Porque os clubes, de certa forma, dependem do número de CPTs para ter algum tipo de impacto no município. Nós, por exemplo, aqui, obviamente que estamos a tentar fazer força para ter o short track e sermos prejudicados, porque este ano perdemos a filiação de alguns CPTs, precisamente por causa desse processo. Num processo que eu mandei para lá um e-mail que era extremamente simples de corrigir. Por exemplo, quando alguém se vai filiar na Federação Portuguesa de Ciclismo como CPT, individualmente, deveria aparecer lá uma listinha onde dizia: quer filiar-se pelo clube aqui da sua região, e aparecia uma listinha de clubes, e a pessoa, por simpatia ou por sugestão, iria filiar-se nesse mesmo clube. Qual era o benefício? Era começar a agregar, por exemplo, as pessoas aos clubes que existem na região, porque a maior parte das pessoas não fazem a mínima ideia que clubes de ciclismo ou de BTT ou de promoção de utilização da bicicleta existe na sua própria região. E isto faz com que nós andemos aqui todos desagregados, feito ovelhas tresmalhadas. A meu ver, isto era uma ação extremamente simples e atual, no que diz respeito à tecnologia, e que iria sim ajudar clubes e ajudar a promover ainda mais o ciclismo e a agregação de pessoas entre si. É juntos que nós vamos a algum lado. Não sou eu que o digo, foi assim que a sociedade desenvolveu. As pessoas estão fracionadas, cada um na sua vida, cada um no seu tempinho, e é cada vez mais difícil agregar pessoas. E é por isso que existem tantos fracionamentos, tanta divisão, porque nós perdemos uma capacidade, crescemos muito, a humanidade cresceu muito, continua a crescer, e nós, de certa forma, perdemos aqui algum grau de capacidade de nos unirmos, e começam-se a criar muitos grupetos. E quando criamos muitos grupetos, nós, é como que temos uma pizza, e em vez de termos pizzas grossas para grandes grupos, nós temos cada vez pizzas mais fininhas, e daqui a pouco ninguém come, porque elas são tão finas, tão finas, tão finas, que apesar de estar lá a quantidade de pizza, já ninguém come, francamente, e aquilo fica tudo esfarangalhado. E eu gosto com ananás. Fica aqui a polémica agora.